Professor, em 10 dias, o cartório vai fazer a carta de devolução, a nota de exigência. Qual o prazo, professor, que eu tenho para requerer, e eu já disse assim, por escrito, para eu requerer por escrito, que aquele oficial do registro de imóveis faça a suscitação de dúvida? Quer uma dica? Memoriza aqui comigo, 10 dias. Ele também, ou seja, o advogado também tem o prazo de 10 dias úteis. Para quê? Para requerer que o oficial do registro de imóveis suscite a dúvida. E eu trouxe isso daqui para vocês. Após as exigências apresentadas pelo oficial, no prazo limite de 10 dias úteis, vocês já sabem que agora no cartório de imóveis são dias úteis, terá o interessado mais 10 dias úteis para requerer a suscitação de dúvida, tendo em vista que cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se decorridos 20 dias, que agora vocês já sabem que são úteis, da data do seu lançamento no protocolo, e o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências. Então, preste atenção aqui, que isso daqui acho que começa a clarear para vocês. Apresentamos o título no cartório. O cartório tem 10 dias úteis para fazer nota de exigência. Ó, eu quero que você faça tal coisa, quero que traga isso, quero que pague aquilo, eu quero cópia disso, quero cópia daquilo, quero... né? Ele faz as exigências. Ok, ele te devolveu ali as exigências. O seu título está lá, prenotado. Né? Se entrar um outro título para aquela matrícula, o seu está primeiro. Lembra que no cartório de imóveis, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, a preferência do protocolo é importantíssimo para o cartório de imóveis. Então, no 10º dia útil, o título está lá, ó, ele deixa o título assim do lado, te dá uma nota de exigência. Aí, com essa nota de exigência, você tem quanto tempo? Você é advogada, você tem 10 dias úteis para falar para ele por escrito. Suscita dúvida, é impossível cumprir, ou eu discordo. Você não precisa nem justificar o porquê que você quer que ele suscite dúvida. Você só vai requerer que ele suscite dúvida. Uma vez que, dentro do prazo de 10 dias úteis, o advogado exija a suscitação de dúvida para o oficial do registro de imóveis, o que o oficial do registro de imóveis fará? Ele vai anotar no protocolo a ocorrência da dúvida. Por quê? Porque vai ficar o título assim, ó. Se chegasse, um exemplo, se chegasse um segundo título lá, olha aqui, vou até pegar uma outra caneta aqui para vocês verem. Imagine assim, ó, chegou um outro título. Esse outro título vai ficar assim, ó, depois do nosso. Por quê? Porque a suscitação de dúvida mantém os efeitos da prioridade, até que a suscitação de dúvida seja julgada, daquele título que nós apresentamos, seja uma escritura, um formal de partilha, uma carta de sentença, etc, etc, etc. Aí, olha só que interessante. Assim, o normal prazo de 20 dias úteis ficará prorrogado até a decisão final da dúvida. Então, para sintetizar com vocês, oficial do registro de imóveis, 10 dias úteis para fazer exigência. Advogado, 10 dias úteis para requerer a suscitação de dúvida. Pronto. Feito o requerimento para que o oficial do registro de imóveis faça a suscitação de dúvida, ele vai correr lá no protocolo e vai anotar que aquele título apresentado está, eu vou fazer entre aspas, sub júdice, vai ser instaurado um procedimento de dúvida. Aí, olha só que interessante aqui. Além dele anotar no protocolo, ele quem? O oficial do registro de imóveis. Lembra? A gente foi lá, apresentou a dúvida para ele, respeitando o prazo de 10 dias úteis. Alguém pode me perguntar aqui, professor, se eu não respeitar o prazo de 10 dias úteis, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te devolver o título. E aí você perdeu prioridade. Mas, professor, se eu perdi a prioridade, eu posso ir lá protocolar novamente? Pode. Aqui não tem a famosa perempção
que existe no Código de Processo Civil para aquele advogado desidioso que por 3 vezes seguidas deixa que o processo seja extinto sem resolução de mérito por desídia, não pode ajuizar a 4ª vez. No cartório de registro de imóveis não tem a perempção, não tem a perda. Então, eu deixei passar os 10 dias. Meu Deus, posso ter ferrado o meu cliente se houver um outro protocolo na frente. Mas, se não houve outro protocolo, outra prenotação, aí, no caso, a solução será protocolar novamente, esperar nova exigência, que vai ser a mesma que a anterior, que você perdeu o prazo, e aí fazer a exigência dentro do prazo de 10 dias úteis. Lembra, nós fizemos o requerimento de suscitar dúvida, ele anotou no protocolo e ele agora vai anotar no título. Ele vai colocar uma observação no título. Vai fazer lá, ó, ele vai aqui, ó, o oficial certifica no título a pré-notação, a data do protocolo, ó, foi protocolado, por exemplo, dia 10 de janeiro. A suscitação de dúvida foi requerida tal dia. Ele vai colocar essas datas e vai assinar todas essas folhas. Aí que vem aqui a grande dica para vocês e a grande confusão que eu senti lá atrás, a primeira vez que eu me deparei com uma suscitação de dúvida. É o seguinte, quem começa a suscitação de dúvida é o oficial do registro de imóveis. Aí eu vou fazer um paralelo aqui que vai facilitar para nós a visualização do procedimento em si e o resultado. Por quê? Eu vou falar assim, quem faz a petição inicial da suscitação de dúvida é, vou falar, o oficial do cartório, não é o advogado. Isso é meio contraditório para a advocacia, porque a advocacia a gente está acostumado o quê? O advogado que discorda de alguma coisa, ele mesmo faz a petição inicial, ele mesmo faz o recurso. Aqui, o advogado que discorda da exigência requer ao cartório que ele faça a petição inicial da suscitação de dúvida. E aqui eu quero que você tenha muita atenção com isso, que é o oficial do registro de imóveis que fará a suscitação de dúvida provocado por você. Provocado por você dentro do prazo de 10 dias úteis. Mas a petição inicial do procedimento é feita pelo cartório, pelo oficial do registro de imóveis. Então, o oficial dá ciência dos termos da dúvida, ou seja, ele formula ao juiz corregedor permanente os termos da dúvida. Ele faz a petição inicial da dúvida, apresentando sua argumentação em razão da exigência contestada. Então, é o oficial do registro de imóveis que faz a petição inicial da dúvida, vai explicar certinho, senhor magistrado, foi me apresentado um título tal dia pelo advogado, querido doutor Eduardo Gomes, meu aluno. O Eduardo Gomes, uma vez que ele apresentou uma carta de sentença, eu entendi que faltou na carta de sentença tal assinatura, tal documento, tal descrição, ok? E ele, aí o exemplo, se for um oficial zeloso, e muitos são, ele vai falar assim, e dentro do prazo de 10 dias úteis, eu fiz a nota de exigência. Dentro do prazo de 10 dias úteis, o doutor Eduardo Gomes insurgiu-se, discordou da exigência e requereu, dentro do prazo dele também de 10 dias úteis, que houvesse a presente suscitação de dúvida. Então, em razão disso, este oficial do registro de imóveis está aqui fazendo a presente suscitação de dúvida. Então, a petição inicial é feita pelo oficial do registro de imóveis. Aí, o oficial do registro de imóveis, ele faz essa petição inicial da suscitação de dúvida, tá? Lá no cartório dele. Isso aqui ainda a gente está falando no extrajudicial, no cartório de registro de imóveis. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma cópia
eu estou fazendo assim petição inicial porque a lei não chama de petição inicial, mas aí eu estou falando para você petição inicial para ficar mais fácil. Aí ele vai pegar uma cópia dessa exigência e vai mandar para você ou para o seu cliente, lá no endereço dele. Vai mandar para o seu cliente os motivos que o cartório está apresentando para o juiz corregedor do porquê de não registrar o título. Aí, olha que interessante, eu quero que vocês tomem muito, muito, muito cuidado com isso daqui. Mas muito mesmo. O seguinte, o oficial dará ciência dos termos da dúvida, então da petição inicial que eu estou chamando, ao interessado, fornecendo cópia da petição inicial da citação e notificando o cliente ou vocês para impugnar. Mas a impugnação, preste atenção aqui, você não vai protocolar lá no cartório, você já vai protocolar direto no fórum, direto para o juiz, direto, ok? Direto para ele. Então, é o seguinte, quando nós pensarmos em suscitação de dúvida para não fazer um embaralhamento na sua cabeça, você vai pensar assim, eu discordo do oficial, eu requeiro que ele faça a petição inicial, ele faz a petição inicial, me notifica, e eu respondo no fórum.